Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Daniel capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, consumirá os santos do Altíssimo. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aliás, a gente deixou um ponto que está implícito aqui nos Atos do chifre pequeno, que o anjo está explicando para Daniel em pormenores. Este ato também do nefasto chifre pequeno cuidará de mudar os tempos e a lei. Existe um ensino que ele está presente em muitas, aliás, pelo menos em uma denominação, de que este ato aqui, esta profecia, mudará os tempos e a lei, se refere ao imperador Constantino, que em 7 de março do ano 321 da nossa era, ou seja, depois de Cristo, ele assinou um decreto e alterando o feriado, ou a guarda do sábado para domingo. E dizem eles que este foi o cumprimento da profecia de Daniel 7, 25. Queremos mostrar que não tem nada a ver. Na realidade, Constantino decretou. Existe, é verdade que tem este decreto. Mas o decreto de Constantino, ele não tinha cunho religioso, mas administrativo. Na época, quem guardava o sábado eram apenas os judeus. E os judeus, como sempre, foram perseguidos. Perseguidos por várias, aliás, por quase todas as nações do mundo. Isso até hoje. Eles eram o povo peculiar, o povo escolhido de Deus. Não podemos negar que em várias escrituras está dito, está escrito, Deus falando do sábado como guarda para Israel, em um sinal entre Deus e Israel. No entanto, você não vai encontrar nas Escrituras Jesus se preocupando com guarda de dias. E você não vai achar nem um apóstolo exortando, dando instruções
sobre guarda de dias, seja sábado, seja domingo. Aliás, Paulo foi explícito em Gálatas. Ele, não me lembro agora, desculpe não ter a referência certa. O apóstolo disse, aliás, em Romanos 14, o apóstolo disse: faz diferença entre dias e dias, outro considera iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida no seu coração. Você notou que Paulo, que já via esta divisão na igreja por causa de guarda de dias, ele foi incisivo. Ele não tomou parte nem no grupo dos sabáticos, nem no grupo dos dominicais, mas ele ensinou, mostrou que nós devemos ter uma opinião bem definida. Nós devemos ser convictos naquilo que fazemos. Não só em questão de guarda de dias, mas em todos os aspectos religiosos. Nós não podemos ser aqueles, como diz o provérbio, Maria vai com as outras, mas sermos definidos no que cremos. Mas a pergunta, pastor, mas e a profecia? O que quer dizer que se esse governante ele vai mudar os tempos e a lei? Bem, você sabe que já mostramos que essa profecia é ambígua. Ela, no sentido histórico, se cumpriu na profanação do templo pelo rei grego Antíoco Epifânio, no sentido histórico, mas que ela se cumprirá também no sentido escatológico no tempo do fim. O próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 24:15, que quando nós lermos esta profecia de Daniel, ele disse: quem lê, entende. O que ele estava dizendo? Não que a profecia já era passada, já era cumprida. Ele estava falando da conexão entre a profecia do profeta Daniel e o tempo do fim, que ela tinha referência também ao tempo do fim. Mas por que mudar na questão do tempo, os tempos e a lei? Isto se deu muito mais neste período que nós já falamos do rei grego. Os judeus, eles tinham 7 festas com datas específicas. Eles tinham o sábado, conforme eu já disse, como guarda de dias, como está implícito lá nos 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. E eles, com essas datas semanais, datas anuais, eles tinham também a prática do sacrifício contínuo, que era feito todas as manhãs
E todas as tardes, mas o rei grego mudou todas essas coisas, essas festas, essas comemorações que eram relacionadas com o lado religioso de Israel e também ligados a datas, a tempos específicos. Ele mudou tudo isto. Então, finalizando, dizer que isto aqui tem uma referência ao decreto de Constantino é apenas usar uma defesa denominacional sem sentido. Então, já falamos todos os atos, ou quase todos os atos que o maldito, o iníquo, conforme diz Paulo, filho da perdição, o homem da iniquidade, resumindo, o anticristo, fará no seu governo, ele como último governante da terra. Nós vamos ver agora, nos próximos vídeos, aquilo que o anjo disse também para o profeta. Olha, vai se levantar 4 reis da terra, ou na terra, mas os santos possuirão o reino e vão reinar não por tempos específicos, mas reinar para sempre. Isto veremos nos próximos vídeos. Amém e amém.